Bom, e ainda em Aparecida, eu volto a falar com a Letícia, ela que está lá no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, para falar, é claro, sobre esse resumo, né, Letícia, do primeiro dia, no caso ontem, da Assembleia Geral da CNBB, que tem todo um resumo também para passar para o pessoal de casa. Exatamente, o Tarek, ele acompanhou desde cedo, né, todas as reuniões, a coletiva de imprensa, e a gente vai ver agora um pouquinho de como que foi esse primeiro dia de discussões do Episcopado Brasileiro aqui em Aparecida. Na abertura do evento, o núncio apostólico para o Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, ao lado de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, e Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e do reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, afirmou que o Papa acompanha com suas orações este importante momento da Igreja de nosso país. Veneráveis irmãos no Episcopado, a Igreja do Brasil e a Igreja Universal está fervorosamente unida a vocês em oração, consciente do importante papel do Episcopado brasileiro para o Episcopado de toda a Igreja, pedindo-lhes que expressem a unidade da Igreja, unidade que não é a adição de números, mas a inserção vital com conhecimento e amor. Logo pela manhã, os bispos se debruçaram sobre os grandes desafios da sociedade brasileira através de um relatório elaborado pelo Grupo de Análise de Conjuntura Social da CNBB. O documento destacou a importância da democracia, denunciou o que o Papa chama de guerra mundial em pedaços e revelou dados da fome e das desigualdades econômicas e sociais do país. Já na terceira sessão, no início da tarde, foi a vez de conhecer o relatório do Grupo de Análise de Conjuntura Eclesial da CNBB, que apontou os impactos das guerras culturais, polarizações e manifestações políticas dentro da Igreja. Foram feitas observações também quanto às manifestações da piedade popular, salientando a importância que elas recebam formação bíblica. Ainda na tarde de quarta-feira, a atual presidência da CNBB participou da coletiva de imprensa para apresentar o relatório e fazer um balanço dos últimos 4 anos de trabalho da conferência. Nós evocamos aquela imagem de março de 2020, quando o Papa Francisco rezou e se dirigiu ao mundo inteiro na Praça de São Pedro. E ele disse: a igreja é uma barca numa travessia. Da mesma forma, nós aplicamos essa metáfora a nós, como CNBB, numa travessia, como um barco, em tempestades muito grandes. Há de se destacar o que se faz através das comissões em favor, sim, do clero em geral, da vida consagrada do nosso Brasil, mas também do laicato, das expressões religiosas, e a atenção toda especial em favor dos mais necessitados. E quando nós falamos de mais necessitados, eu creio que não pensamos só naqueles que talvez necessitam do mínimo necessário para a sobrevivência, os que passam fome. Certamente merecem uma atenção toda especial, mas há categorias enormes aí na sociedade que também podemos colocar nesse âmbito dos necessitados. Dom Mário Antônio da Silva, segundo vice-presidente da CNBB, em sua fala, aproveitando este dia 19 de abril, em que celebramos o Dia dos Povos Indígenas, destacou os trabalhos da CNBB em prol dos povos originários. Primeiramente, tanto a nossa conferência, como também a Igreja no Brasil, tem abraçado não apenas as dores, mas, sobretudo, as causas, né, dos povos indígenas, de maneira muito solidária. E creio que o dia de hoje nos faz refletir na necessidade de reconhecer o protagonismo dos povos indígenas e comunidades tradicionais, reconhecer a sabedoria das comunidades indígenas e beber dessa fonte, até mesmo para descobrir soluções para os muitos problemas que vivemos hoje em nossa nação e em nosso planeta, sobretudo na questão da preservação ambiental. Creio que com a sabedoria dos povos indígenas avançaremos mais do que depressa pela urgência que se tem numa ecologia integral.
Rafa, esse foi só um resumo do que aconteceu nesse primeiro dia de Assembleia e logo mais eu volto com outras informações destrinchando um pouquinho mais sobre o que foi dito. É com você. Tá certo, Letícia, obrigada, porque de fato são muitos assuntos, né, muitos temas a serem debatidos tão importantes. E a gente volta, continua ainda em Aparecida, só que agora a gente volta no Hotel Rainha do Brasil para conversar com o Guilherme Machado, que tem mais detalhes para a gente também desse segundo dia de trabalhos, né, isso, Gui? Isso mesmo, Rafa. Boa tarde novamente para você, para quem está nos assistindo no TJ Aparecida. A gente volta a falar então aqui direto do Hotel Rainha do Brasil e agora para trazer, claro, a fala dos bispos sobre como está esse segundo dia de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil aqui na capital mariana da fé. E quem está com a gente é alguém que tem um carinho especial com a Aparecida e também tem o carinho do devoto, do romeiro de Nossa Senhora, que é Dom Raimundo Damasceno Assis, cardeal, arcebispo emérito de Aparecida. Dom Raimundo, obrigado, viu, pela participação com a gente. Imagino que é sempre especial estar de volta aqui, né? Claro, é um prazer muito grande para mim. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Dom Damasceno, primeiro queria que o senhor falasse com a gente, então, sobre esse novo momento da Assembleia, né? A gente teve a segunda etapa da Assembleia no ano passado, já mais ao fim do ano, mas agora, no início do ano, além desse momento eletivo da Assembleia, com muitas pautas importantes de serem debatidas entre o episcopado, né? Nesse segundo dia da Assembleia, a 62ª Assembleia da CNBB, nós tivemos dois momentos importantes hoje pela manhã. Primeiro foi uma apresentação da nova tradução do missal, que é utilizado na liturgia, na celebração eucarística. É o missal do Papa Paulo VI, mas agora com uma nova tradução, entende? De modo que ele vai começar a ser usado oficialmente aqui na Igreja Católica, do Brasil a partir do advento deste ano. Ao começar o advento, então, essa nova tradução passa a ser usada. Não é um novo missal, é uma nova tradução, uma adaptação, digamos assim, nova em relação ao texto, né? Que começa a valer oficialmente aqui para nós a partir do advento. Mas, enfim, a tradução já está aprovada, evidentemente, reconhecida por Roma, pelo dicastério da Congregação para o Culto Divino. Depois tivemos também uma apresentação da Comissão de Doutrina, informando aos bispos o seu trabalho, né, durante esse período que está concluindo, são 4 anos de mandato, né, da comissão, está terminando também este ano, juntamente com o mandato da presidência, da atual presidência, e os demais cargos eletivos se encerram agora para procedermos a uma nova eleição, da nova presidência e, enfim, da direção da CNBB para o próximo quadriênio, né, a partir agora de maio. E tivemos também um momento, pela primeira vez nesse dia, e desde o primeiro dia de ontem, a reunião dos regionais. São 18 regionais episcopais da CNBB e nos reunimos por regionais para nos encontrarmos, porque teve a pandemia e eu creio que essa é a Assembleia que tem mais participação dos bispos presencial, entende? Terminada, digamos, essa fase mais aguda, né, da Covid. E nesta reunião dos regionais já houve uma prévia para as eleições, entende? Que vão começar, enfim, talvez a partir de amanhã ou depois de amanhã, a eleição para os diversos cargos da CNBB que precisam de ser eleitos pela Assembleia. Então foram sugestões de nomes para presidente, para vice-presidência, para secretário-geral, para presidente das comissões pastorais. Então foi esse mais ou menos o tema tratado nos regionais e essa prévia deve ser apresentada depois em plenário. Assim o plenário já começa a ter uma certa tendência dos regionais em relação a determinados candidatos para determinados cargos. De modo que eu participei, né, do meu regional, o Regional Sul 1, que é o regional do estado de São Paulo. Não tenho participado, porque em Brasília é muito difícil vir para as reuniões do regional, fica muito distante, custoso, mas quando a reunião se dá na Assembleia, então eu participo. Então foi mais ou menos isso que nós tratamos. E, Dom Damasceno, o senhor falou muito bem, né, dessa Assembleia, provavelmente a primeira após a pandemia, já com uma participação tão grande, né, do episcopado brasileiro. E a gente sabe que é sempre um momento de partilha muito especial para os senhores, né? Hoje, especialmente, nos chama a atenção a celebração da Santa Missa
como uma forma de lembrar e de chamar a participação dos bispos recém-nomeados, né? Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre como que é essa troca de experiência, né? Por exemplo, o senhor cardeal, arcebispo emérito, que já esteve no CELAM, que já esteve envolvido em tantos momentos importantes da igreja. Como é que é normalmente essa partilha, essa troca de experiência com esses novos bispos? Eu sou um arcebispo emérito, né, da Arquidiocese de Aparecida. Os eméritos, eles são convidados. Eles não são convocados para a Assembleia, porque nós temos direito à voz, mas não ao voto na Assembleia. Mas eu creio que é importante a nossa participação como eméritos. Primeiro porque trazemos uma experiência longa, né, de trabalho na igreja, cada um às vezes tendo ocupado outras funções na CNBB ou em outros organismos, né, da igreja na América Latina, e outros que terminaram seu mandato na sua diocese, portanto uma longa experiência de trabalho, de serviço à igreja. Eu creio que nós, eméritos, né, trazemos a nossa contribuição, sobretudo com a nossa presença. Eu acho que os bispos novos que começam a sua caminhada, né, na conferência, assumindo uma arquidiocese ou mesmo sendo auxiliar, né, de uma determinada diocese, ele vê os bispos eméritos aí presentes, né, que fizeram uma longa caminhada, concluíram a sua missão, mas que continuam como eméritos trabalhando, contribuindo com a igreja dentro das suas possibilidades e dentro das missões que a igreja lhes confere. Eu, por exemplo, sou arcebispo emérito de Aparecida, moro em Brasília, mas sou vigário-geral da Arquidiocese e presto meu serviço também nas paróquias, crismando, celebrando, participando de celebrações de festas, né, nas paróquias, então fazendo palestras e agora com uma missão também especial do Papa, eu sou comissário pontifício, né, para os Arautos do Evangelho. De modo que nós continuamos trabalhando, cada um dentro da sua possibilidade. Quem tem saúde, tem mais disposição, continua prestando seu serviço. E o outro, que não tem, talvez, são mais frágeis, né, fisicamente, a saúde mais debilitada, continuam prestando um grande serviço fundamental, que é a oração. Rezando pela igreja, pela conferência, né, e por aqueles que estão aí na luta, no trabalho. Eu acho que isso é importante. Então, vivemos aqui numa comunhão muito fraterna, muito bonita, que nos anima aos eméritos, né, a continuar a sua caminhada na igreja, mas nós também, como exemplo de quem concluiu-se, digamos assim, a sua responsabilidade na igreja, né, no governo da igreja, continua também sendo um estímulo para os novos que estão começando, que vale a pena continuar a trabalhar, que vale a pena ser pastor, né, numa igreja, e que vale a pena cumprir essa missão que o Papa confia a um bispo, né, com muita dedicação, fidelidade e muita perseverança até o fim. Essa é a essência do espírito sinodal que a gente tanto fala, né, Dom? Obrigado pela participação, uma ótima assembleia para o senhor. Eu agradeço o meu cumprimento, enfim, meu boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Dom Raimundo Damasceno, cardeal, arcebispo emérito aqui de Aparecida. Rafa, então é isso, né? Como a gente pôde ouvir a partir da fala de Dom Damasceno, os trabalhos já começaram de forma muito intensa aqui na Assembleia dos Bispos e ao longo dos próximos dias ainda traremos mais informações sobre outros debates, outras conversas importantes para a nossa igreja aqui no TJ Aparecida. Combinado? Volto com você aí no estúdio.